Irmãos, a gente tem vivenciado essa experiência na vida de vários homens, e eu sei que tem alguns sentados agora na cadeira falando assim, eu não preciso subir uma montanha para ter uma experiência com o Senhor. E eu queria te falar que você está certíssimo. Não precisa mesmo, não. Mas caso você queira, nós temos feito esse trabalho e temos colhido esses frutos que vocês acabaram de escutar aqui agora. Semana passada nós tivemos um acampamento aqui na comunidade de quinta a domingo com os pré-adolescentes. Foi mais uma ferramenta. E eu tive o privilégio de participar disso. E nos momentos de adoração, aqueles adolescentes, eles estavam vivendo coisas com o Senhor naquele lugar maravilhosas, espetaculares. A minha dor maior, eu estava naquele misto de alegria de ver aquilo tudo que estava acontecendo com os adolescentes, mas ao mesmo ponto como um pastor sofrendo por aqueles adolescentes que não estavam ali, que eu conhecia, porque eu queria que tivesse outros adolescentes vivendo aquele momento, experimentando aquilo ali que estava tão maravilhoso. Ontem à noite eles fizeram o pós-encontro, o pós-acampamento, estavam aqui em cima da laje de noite, uma turma de adolescentes de novo reunido, louvando a Deus, orando. E aí, em algum momento, o pastor Luizinho, ele convidou os meninos para dar testemunho também do que eles vivenciaram lá no acampamento. E aí os meninos vieram falando da experiência que eles tiveram na vigília, porque eles fizeram uma vigília até mais ou menos 4 horas da manhã. Adolescente fazendo vigília até 4 horas da manhã, irmãos. Tem algo acontecendo aqui no nosso meio, nós precisamos de valorizar, participar, se alegrar e querer mais disso. E aí os meninos contando que tiveram experiências com o Senhor e quebrantados e falando que querem mais da parte de Deus. E aí aconteceu um momento lá muito legal que o Luizinho falou assim, eu queria que vocês, agora ontem à noite, eu queria que você lembrasse de algum amigo seu, daqui da igreja, da escola, seu primo, algum parente, que deveria ter estado naquele acampamento e vivenciado aquilo. E os meninos todos alegres, assim, os olhinhos brilhando, começaram a lembrar de um tanto de gente. Aí, na sequência, ele falou assim, agora eu quero que você ore por esse que você lembrou. E aí os meninos tiveram um tempo de oração. E, na sequência, ele falou assim, agora eu quero que você mande uma mensagem para ele, convidando para a próxima atividade que teremos, que será dia 24. E aí os meninos todos começaram a mandar mensagens, convidando aqueles aos quais eles tinham orado para que fossem para aquele lugar. Eu queria que você entendesse que, na maioria das vezes, quando um homem que subiu a montanha te convida para poder participar, é porque algo aconteceu na vida dele. Realmente, você não precisa subir uma montanha para ter uma experiência com o Senhor. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Imagina se fosse só quando tivesse um evento aqui na comunidade, a cada 6 meses, que a gente pudesse ter essa experiência. Não é. Mas lá a gente é levado a ficar um tempo sem tecnologia, sem celular. É um tempo onde a gente tem ali para poder buscar o Senhor, para estar diante do Senhor, para cantar louvores, para orar. Somos encorajados a lembrar da nossa família constantemente. E isso vai trazendo esse sentimento, muitas vezes, como o Fabiano acabou de falar que agora ele fez uma autoavaliação de si mesmo e percebeu que ele estava sendo egoísta em alguns momentos da vida dele. E ele definiu e decidiu mudar isso. É um trabalho agora que ele começa a fazer e são as montanhas que ele vai ter que subir daqui para frente. O desafio do Alex é esse agora. Se eu fosse ele, eu ia querer escutar a Natasha falar disso todo dia. Meu bem, hoje você de novo está com esse olhar maravilhoso de Cristo. Você está expressando o Senhor na minha casa. E isso é maravilhoso. Isso é o desejo que eu tenho como pastor para cada uma família aqui da comunidade. Eu tenho orado constantemente aqui às quartas-feiras com os meus irmãos, no final aqui da oração de 7 às 9, pedindo para que a gente tenha na comunidade lares como faróis. Lares que resplandeçam, que as pessoas cheguem na sua casa e elas não queiram ir embora. Que a sua casa seja um lugar onde tem uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de amor, um abraço de cura, um abraço de carinho. Isso para as pessoas da sua família, isso para as pessoas que moram no seu prédio, para as pessoas que moram na sua rua, para os amigos seus da escola. Na quinta-feira a gente teve um tempo aqui muito especial do encontro de casais, e eu rapidamente falei com eles de um testemunho particular e encorajei os irmãos para que isso acontecesse também. Você imagina que o seu filho está na escola ou no trabalho e ele então vê que aquele amigo de trabalho, amigo de escola, um professor está com uma dificuldade.
E ele chega para aquele amigo de trabalho, para o professor, para alguém na escola, para um amigo da escola e fala assim: pode deixar, porque eu vou pedir para os meus pais orarem por você. Imagina isso. Isso é o seu lar ser um farol. Isso é seus filhos estarem vendo Deus em você, estarem vendo Jesus em você. Isso é o evangelho que está acontecendo na sua vida e transformando a sua família e transformando outros. Agora, eu desejo isso para a minha vida, quero que isso aconteça cada dia mais. Eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha casa. E eu queria que você também fizesse isso, que você desejasse isso. A gente estava compartilhando aqui, imagina se acontece alguma situação com algum parente da sua esposa, com algum amigo dela, com um vizinho ali do prédio, e ela rapidamente fale para aquela pessoa: calma, eu vou pedir para o meu marido orar por você. Nossa! Que privilégio! Que privilégio! Imagina, você lá no prédio entra no elevador e a sua vizinha fala que está com dor de cabeça, que passou um dia difícil, e você fala assim: calma, eu vou pedir para minha esposa ir lá no seu apartamento orar por você. Porque ela é uma mulher de oração. Ela é uma mulher sábia. Ela vai te consolar. Ela vai falar para você de Deus. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Esse é o evangelho. Essa é a vida que o Senhor tem para nós. Esse é o desejo do Senhor para nós que já entendemos essa graça maravilhosa do Senhor. Mas aí pode ser que a gente fique naquele sentimento: mas eu não tenho, né, muita coisa para oferecer. Outros estão pensando assim: eu não tenho nada para oferecer, eu vou fazer esse tipo de coisa? Nós não temos mesmo. Mas nós temos uma capacitação através de Jesus, a partir do momento que entendemos que Ele é o Filho de Deus, que nos salvou, que transforma toda a nossa vida. E aí agora nós não somos capacitados por nós mesmos, nós somos capacitados por Cristo. Depois de uma experiência dessa de acampamento, depois de uma experiência dessa de montanha, irmãos, eu vou falar da minha experiência particular. Encontro com Deus, acampamentos que já participei, onde teve um movimento muito grande do Espírito Santo, a própria montanha que eu subi também. Quando a gente volta, se não for o Espírito Santo trazendo essa convicção de que Ele vai ajudar, não dá vontade de avançar, não. Dá vontade de parar, porque a gente vê que a gente é muito ruim e que a gente está errando demais. Mas quando você olha e vê que através de Jesus você vai ter algo que vai ser maior do que aquilo que você mesmo é, aí é maravilhoso. Aí pronto, aí acabou. Aí resolveu, aí eu vou dar conta, porque não é mais sobre mim, é sobre aquele que me chamou. Eu queria que vocês abrissem aí a palavra no livro de Hebreus, capítulo 12. O autor de Hebreus ele vai construindo toda uma história, falando de um percurso do povo hebreu saindo do Egito. Ele vai falando que alguns ficaram pelo caminho porque murmuraram. De repente ele abre mais uma porta ali, falando a respeito do novo sacerdócio em Jesus, o sacerdócio de Melquisedeque, ao qual Jesus faz parte. E ele anuncia uma coisa maravilhosa para nós. Ele anuncia que Jesus ele alcançou um espaço num tabernáculo celestial por causa daquilo que ele era na sua essência. A sua pureza fez com que agora a gente visse Jesus sendo aceito como um sacrifício perfeito nos céus. Jesus, então, inaugura. Então, esse é o livro de Hebreus, e ele vai se desenhando dessa maneira e falando que agora, através de Jesus, também nós podemos entrar nesse lugar. Mas quando Paulo chega no capítulo 12, aqui ele fala algo que tem muito a ver comigo e com você. E eu queria que a gente lesse aqui e pensasse um pouco a respeito disso. Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele fala assim: portanto, também nós, está falando de nós, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E aí o versículo 2, ele fala assim de uma forma muito especial. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e se assentando à destra do trono de Deus. Então Jesus, ele vai sentar ao lado do Pai. Mas o que eu queria trazer desse texto aqui para a gente pensar um pouco, ele fala assim, que a gente tem uma nuvem de testemunhas nos rodeando, e ele fala que a gente precisa nos desembaraçar de um peso e também do pecado que tenazmente nos assedia.
E a gente, quando faz aqui essa analogia, pensando a respeito disso aqui, Paulo vivenciava muito ali agora aquelas corridas olímpicas, né? Em outras passagens, em Coríntios, por exemplo, ele fala que várias pessoas estão correndo, mas só um vai receber aquela coroa de vitória, e ele fala que é para a gente imitar aquele que ganha aquela coroa, correndo como ele, para tentar também aquela vitória. E aqui ele fala, então, que é para a gente deixar o peso. Por que será que Paulo está falando que a gente deveria deixar esse peso? Para correr firmemente a carreira que nos está proposta. Porque quando a gente está sem peso, é muito mais fácil de caminhar. É muito mais fácil de avançar. Diria os meus amigos legendários, que começam a caminhada com a mochila bem pesada nas costas. O sonho nosso ali naquele momento é que aquela mochila tivesse um anjo que desse uma seguradinha nela assim. E isso acontece com alguns. Tem alguns que testemunham que carregaram aquela mochila de uma forma assim tão maravilhosa. O Jean fica brincando comigo e com o Marley aqui, quando ele não subiu a montanha, mas viu a gente lá com a montanha, com a mochila nas costas na saída. Ele falava, meu Deus, se o Marley e o Gustavo estão conseguindo, eu não, que vergonha. E eu fiquei impressionado também que num momento lá eles mandaram abaixar e fazer uma flexão com a mochila nas costas. Eu acho que tinha, sei lá, uns 20 anos que eu não fazia uma flexão. E eu consegui fazer todas com a mochila nas costas. Tinha um anjo me puxando, assim, igual ioiô, porque não tem lógica aquilo ter acontecido comigo. Agora, eu queria que a gente pensasse junto aqui, o que talvez está sendo um peso para a sua vida espiritual que está te impedindo de correr essa carreira que te está proposta de uma forma mais leve, mais suave. A gente tem algumas coisas que vai fazendo com que a gente sinta um peso maior em algumas situações. Ontem eu tive uma situação muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Eu estava no supermercado fazendo compra para a gente ter uma atividade aqui com o treinamento da Arca, e eu estava comprando um lanche. E aí tinha um homem conversando com uma mulher, falando assim, nossa, eu tenho dificuldade demais, eu não dou o braço a torcer. Por isso que eu não consigo resolver essa situação. Ele mesmo estava falando a situação em qual ele estava e declarando que ele era uma pessoa que não tinha facilidade em aceitar coisas, por isso ele estava tendo dificuldade em resolver uma situação. Quantos de nós, às vezes, falamos isso com orgulho, né? A gente bate no peito para falar assim, não, realmente eu sou uma pessoa difícil. Realmente eu tenho dificuldade em perdoar. Realmente eu sou muito rancorosa. Realmente eu sou muito vaidoso. Realmente, às vezes, eu sou um pouco soberbo. Então, às vezes, a gente assume isto e não percebe que talvez essas coisas estejam sendo um grande peso para que a gente possa avançar. Quantas pessoas sofrem durante boa parte da vida com falta de perdão? Ou por ter dificuldade em perdoar alguém porque não dá o braço a torcer, ou porque também tem dificuldade em pedir perdão. Então, talvez isso seja um dos pesos que te faz ficar um pouco atrasado na corrida. A gente vê que todo mundo está vivendo uma vida mais espiritual, experimentando mais coisas do Senhor, e às vezes a gente não consegue. A gente tem colhido muitos testemunhos de homens que têm subido a montanha e tendo as suas vidas transformadas, de adolescentes que estavam no acampamento e foram tocados por Deus. Mas a gente também tem homens que sobem a montanha e voltam do mesmo jeito, às vezes até pior. Eu tentei mais uma vez e não deu certo. Eu fiz o que me pediram e não deu certo. Eu fui para o acampamento porque meu pai me obrigou e fiquei no acampamento e os meninos tiveram aquelas emoções, tiveram aquelas experiências, mas comigo também não aconteceu nada. É o que a gente tem tentado trazer para a comunidade todo domingo de manhã. Sabe qual é o desejo nosso como presbitério? Que vocês venham para cá com um sentimento no coração assim, eu preciso estar naquele lugar para adorar a Deus. Eu preciso estar com os meus irmãos domingo de manhã cedo. Eu preciso subir para aquela montanha para adorar a Deus junto, coletivamente. Todas as igrejas casas juntas. Todo o povo de Deus aqui, uníssono, querendo que o Senhor seja exaltado, glorificado. À medida que cada um de nós for entendendo isso e subindo para cá com esse desejo no coração, nós vamos começar a experimentar coisas novas da parte de Deus. Coisas novas da parte de Deus. Então, muitas vezes, a gente tem essa dificuldade, a gente tem esse peso, a gente tem essas coisas que têm segurado a nossa vida.
E às vezes são coisas muito particulares que só você e o Senhor sabem. Mas o melhor de tudo isso é que a palavra fala que esse Senhor sonda o seu coração. E se você quiser dar essa oportunidade para Ele, orar de uma maneira sincera na presença dEle, pedindo para Ele que sonde o seu coração, para que veja se tem algum caminho mau, Ele vai fazer isso. O salmista fala isso no Salmo 139. Sonda, Senhor, o meu coração, vê se há algum caminho mau e me conduza a caminhos de vida eterna. Coisa maravilhosa. Muito especial. Paulo, ele vai dar um exemplo para nós de como que a gente deve correr essa carreira. Vamos em Filipenses capítulo 3 juntos aqui, a partir do 12. Paulo era um irmão que ele podia ter esse peso na vida dele por causa das coisas que ele tinha feito com a igreja. Paulo foi um perseguidor dos irmãos. Ele aprisionou algumas pessoas. Ele estava ali ao lado quando Estevão foi apedrejado. Inclusive, eu queria fazer aqui um pequeno parêntese. Hoje é o nosso 100º dia de leitura bíblica. Para nós que começamos no dia 1º de fevereiro, hoje a gente está no 100º dia. Atos capítulo 12. E ali vai estar falando de quando Pedro foi liberto, quando o anjo tira ele daquele lugar. E nessa semana foi então aí quando Paulo teve aquela experiência com o Senhor. E amanhã, que é o Atos capítulo 13, você vai ver o começo da primeira viagem missionária de Paulo. Então eu queria te encorajar, fazendo só essa observação. Leia a palavra de Deus. Aqui na comunidade nós estamos com um projeto de fevereiro a julho. Nós vamos ler o Novo Testamento nesses 6 meses. Então nós estamos hoje no 100º dia, um dia marcante. E nós estamos então em Atos capítulo 12. E vai ser lá que você vai ver Pedro sendo liberto. Alguns mais engraçadinhos, quando leem, falam que é quando foi inaugurado o portão eletrônico. Foi nessa época, porque o portão abriu automaticamente para eles saírem da cadeia, mas isso é só quem é engraçadinho que faz isso, não vale a pena. Vamos aqui então para o que interessa, vamos voltar a Filipenses capítulo 3, a partir do 12, fala aqui, soberana vocação. Paulo está falando assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aí ele vai chamar a responsabilidade para ele. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quando eu vejo esse texto aqui, para mim Paulo está falando assim, eu não estou com peso nenhum mais. Tudo que eu fiz, tudo que aconteceu lá atrás, todas as coisas que as pessoas podem tentar me acusar, ou todas as coisas que o inimigo vai tentar me acusar, tem problema não, porque eu considero que elas ficaram para trás, porque agora eu estou olhando para o prêmio, para o meu alvo, aquilo que eu vou ter no Senhor. Aquilo para o que eu fui conquistado, eu também quero conquistar outros. E a gente vai ver isso na vida de Paulo de uma forma muito especial e maravilhosa. E eu quero também que a gente veja a história de uma mulher, está lá em Lucas, capítulo 7. Essa mulher, a gente falou dela aqui no Encontro das Mulheres dos Legendários, eu falei um pouquinho só dela, porque o tempo estava corrido, mas hoje eu quero finalizar essa palavra lendo sobre essa mulher. Essa mulher, ela está me fazendo ficar lendo Lucas 7 várias vezes por causa dela. E ela fala muito comigo. E mais uma vez eu estava preparando a palavra, e quando eu estava organizando todas as coisas para poder falar, eu fiquei lembrando dela o tempo inteiro. Você vai ver que essa mulher, pelo menos na minha interpretação bíblica, é uma dessas que deixou todo o peso, toda a acusação de lado, e se movimentou em direção a Jesus de uma forma sobrenatural e maravilhosa. E teve a sua recompensa por causa disso. Vamos ler aí, Lucas 7, a partir do 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele.
Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu, que considerou consigo mesmo, se esse fosse profeta, bem saberia quem é a qual mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. Ele respondeu: Dize-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: Vê essa mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me deu ósculo santo, ela, no entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados estão seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoado estão todos os seus pecados. Aquela mulher, se ela fosse olhar o que o povo pensava dela, e se ela fosse olhar a própria situação dela, ela não entraria naquela casa. E ela nem tão pouco se aproximaria de Jesus. E nem tão pouco se jogaria ao pé de Jesus. A situação dela era vergonhosa. Ela sabia que ela era pecadora. O dono da casa sabia que ela era pecadora. E ele arrazoava consigo mesmo. Se Jesus fosse profeta, ele saberia que essa mulher era uma pecadora. Era público que ela era pecadora. Mas ela deixou todo o peso. Ela deixou toda a condenação. Ela deixou toda a vida dela para trás e falou assim: eu estou vendo uma oportunidade. Eu posso fazer algo agora que vai marcar a minha vida. E o mais legal desse texto é que não fala que ela recebeu algo antes, ou que ela tinha uma expectativa em fazer aquilo. Não, ela reconheceu em Jesus algo tão maravilhoso que a levou a fazer ela fazer algo contra tudo que ela sabia que era correto. Já o fariseu teve uma grande oportunidade. Ele convidou Jesus para ir na casa dele. E Jesus aceitou. Jesus aceitou. E Jesus foi. E aquele fariseu, então, preferiu ficar ali, observando todas as coisas em volta, fazendo todos os julgamentos possíveis, observando tudo que todos estavam fazendo, inclusive Jesus. E perdeu a grande oportunidade de contemplar, de vivenciar, de usufruir de Jesus dentro da casa dele. Agora, muitas vezes a gente se espanta lendo essa história, mas muitas vezes a gente é fariseu. A gente hoje, através dessa graça maravilhosa de Jesus e da salvação que Ele promove para a nossa vida, nós temos um acesso irrestrito a Jesus. A palavra fala que Ele nos cela com o Espírito Santo e Ele mesmo agora habita em nós, de uma maneira sobrenatural que não conseguimos nem explicar de tão grandiosa que é. E muitas vezes a gente senta num lugar de honra, a gente pede Jesus para arredar e sentamos no trono dele e falamos: deixa comigo, porque eu agora vou começar a observar as pessoas, porque afinal de contas, né, eu sou uma pessoa que conheço Jesus, que conheço a palavra, tenho o domínio das coisas. E Jesus está olhando para você e falando: está perdendo grandes oportunidades. E aí aquele que a gente está julgando tem a possibilidade de entender a grandiosidade de Jesus e mergulha naquela vida com o Senhor. E usufrui de tudo que o Senhor tem. Eu queria te convidar nessa manhã a ser como essa mulher. Eu quero ser como essa mulher. Eu quero deixar todo o peso, toda a condenação. Estou nem um pouco preocupado com o que falam de mim. Eu quero Jesus. Porque Ele é o único que pode dizer para mim: perdoados estão
todos os seus pecados. E mais que isso, diante do meu Pai, eu posso falar sobre você, Gustavo. E eu queria que o Senhor falasse de você também. Queria que você entendesse isso que Jesus fez de forma tão maravilhosa. Porque ele foi enviado de Deus nessa terra. Enviado de Deus. Para que sofresse algo que o envergonharia. Quando ele foi ali preso naquele madeiro, para o judeu ele foi amaldiçoado. E o plano era esse mesmo. Ele foi amaldiçoado para que nós fôssemos justificados. Porque ele levou sobre si todo o peso que você está querendo carregar sozinho. E ele falou isso também em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso e humilde. O meu fardo é leve e suave. Então eu queria te convidar a pensar a respeito disso. Hoje é um dia de deixar os pesos para trás. Seja rápido em perdoar. Seja rápido em pedir perdão. Seja rápido em se jogar aos pés do Senhor. E não se preocupe com o que os outros estão fazendo para poder ter uma experiência com o Senhor. Não se preocupe. Mas busque ter a sua experiência com o Senhor. Não se preocupe com a montanha, com o acampamento, com o encontro com Deus. Não se preocupe com essas coisas. Se elas estão acontecendo, você pode participar, participe. Se não, não participa, não tem problema. Mas pense, busque, queira se jogar aos pés do Senhor e ter uma vida nova com Ele, de uma forma mais que especial. Vamos deixar para trás as coisas que já ficaram e vamos juntos olhar para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo. Amém? Se você ainda não entendeu isso na sua profundidade, não saia daqui sem conversar com um de nós, com um dos pastores, com alguém aqui da igreja, porque eu acredito que isso vai ser bênção demais para a sua vida.